eu vou começar só para explicar como vai ser a dinâmica de hoje. Eu vou trazer alguns números que eu já tinha trazido no último encontro sobre estresse, mas eu acho que ele abre bem a conversa, ou seja, um pouco de perspectiva do impacto fisiológico do estresse, né? E segundo alguns estudos, inclusive de Harvard, que eu achei bem emblemático, me fez perceber o tamanho do problema, porque a gente tem muita clareza de quanto uma alimentação inadequada diminui nossa longevidade. A gente tem muita clareza de quanto falta de exercício físico diminui a nossa longevidade. Mas a gente não tem tanta clareza assim de quanto o estresse diminui a nossa longevidade. Quem é movers, como a Lenara, que acabou de dar bom dia aí, bom dia, a gente percebeu lá, a gente trouxe, né, um dos meses da discussão lá dentro, foi exatamente como esse processo de aceleração, sem nenhum tipo de intervalo da nossa mente, sempre em um estado de plena ativação, diminui a nossa longevidade. Com estudos que beiram um nível de alarmismo, né? Chegando a reduzir 30%, né, o nível de sobrevida de um indivíduo. Cara, 30% é muita coisa. Enfim, foram vários estudos, várias perspectivas, vários pontos de vista da ciência, mostrando como realmente, né, independente do número específico de cada estudo, o fato tem um compromisso bem significativo do ponto de vista de longevidade. E a gente não percebe isso. A gente sabe o efeito da alimentação, de exercício e de uma coisinha ou outra, assim, mas o estresse, ele é bastante crítico e ele é bastante danoso fisicamente para você, não só psicologicamente também. Mas, será que ele é sempre ruim? Eu vou abrir a conversa com os números, então. Primeiro número é uma pesquisa da Harvard Medical School de Boston, né, obviamente, e uma pesquisa que foi para Neurology, uma revista super reconhecida, né, na neurociência, e o pesquisador, né, que uma pesquisa foi conduzida pelo Dr. Justin, né, e ele mostrou vários impactos do cortisol nas funções cerebrais. O que eu quero mais trazer é, de fato, quanto isso se reflete nas mais diversas frentes, tá? Foi uma pesquisa com 2018 participantes, ou seja, bastante significativa. Geralmente as pesquisas são mais reduzidas, tem obviamente algumas grandes, essa é uma grande, até porque o tema é grande, né? Ele é grande do ponto de vista de impacto social. Então, o que foi visto? As pessoas que, obviamente, quando você tem um nível elevado de estresse, né, inclusive é comumente conhecido o cortisol como o hormônio do estresse, né, ele foi apelidado dessa forma. Então, quando você vive estresse de forma constante, você, querendo ou não, mantém um nível de cortisol circulando no seu organismo de uma forma não normal, porque o cortisol ele tem um efeito benéfico, ele faz com que a gente entre em vigília. Então, eu já vou entrar nas partes benéficas do estresse, porque ele de fato tem um papel importante na nossa existência, senão ele já teria sido, de certa maneira, adaptado, alterado. Enfim, a gente teria as pessoas que vivem com muito estresse teriam um problema do ponto de vista de seleção natural, que não acontece, ou seja, tem de fato um papel importante para a gente. Mas, vou antes chegar nos números, depois a gente vai para essa parte mais dos benefícios e malefícios, né, do estresse propriamente dito. Mas enfim, essa pesquisa dividiu, né, um grupo de controle de pessoas que foram denominadas como mais calmas, exatamente pelo nível de cortisol. Esse foi o critério balizador, né, a quantidade de cortisol presente de forma constante no organismo, de acordo com algumas mensurações que foram feitas. E o resultado as pessoas que tinham o cortisol em um nível mais elevado tiveram uma redução do nível do nível da massa cinzenta, do cérebro propriamente dito. 88,5% do volume craniano total era ocupado pelo cérebro por essas pessoas, versus 88,7% das pessoas com nível mais, vamos chamar de saudáveis, né, de cortisol, ou até regulares de cortisol. Ou seja, a gente claramente, né, a gente está falando de um volume proporcionalmente pequeno, mas é uma redução, né, e é uma redução da nossa massa cinzenta, que é bastante, né, instigante. E aí, né, além desse encolhimento, né, do cérebro, como o próprio doutor disse que foi o ponto que mais chocou, né, que foi mais impressionante, existe uma relação direta com uma série de consequências que a gente vive no nosso dia a dia. Talvez a gente não associe as consequências com a causa, né? E esse é o grande ponto. Primeiro, dor muscular e dor de cabeça. Quantas pessoas não têm dor de cabeça no dia a dia? Dor muscular, né? Inclusive, se você apertar aqui, aperta aí em você. Vai lá agora, Geralmente, as pessoas são tão tensas, né? E que elas, primeiro, não respiram, né?
Faz aí. Delícia, né? Cara, respirar fundo dá uma sensação muito boa. Faz aí mais uma vez, vai. Dá até um barato, né? A gente tem uma respiração tão curtinha que basicamente isso fortalece o estresse. Tanto que uma das formas de meditação, ou seja, de redução, né, de acalmar a nossa presença, fazendo com que a gente esteja mais vigilante, presente no momento atual, uma das coisas mais importantes do processo de meditação, da yoga e tudo mais, é a própria respiração, porque ela de fato baixa um pouco do nosso ritmo, né? Mas a gente não usa. Então, quando você vê que você está estressado, angustiado, a respiração fica muito curtinha, né? Então fica e fortalece. Então é um ciclo que não te permite usar o artifício mais natural, mais barato, que é a sua própria respiração para te acalmar. Então a gente não usa, aí a gente vai ficando tenso, contraído, rígido, né? Dores então de cabeça, dores musculares, 89%, tá? 89% das pessoas relatavam isso. 72% cansaço, 39% distúrbio de sonos. Aí tem, além de distúrbios físicos, esses são os top 3, eu não vou entrar em todos porque tem muito indicador aqui, né? Além de distúrbios, vamos chamar de efeitos físicos, né? Existem os efeitos emocionais. E aí, angústia, primeiro, são 3, né, que eu vou trazer. 86% a ansiedade. E a gente vai ter um dia para falar a respeito de ansiedade. Então, por essa correlação, né, existe uma amizade, né, aparentemente entre o estresse e a ansiedade. 81% dos estressados reportaram uma certa angústia e 68%, esse que me surpreendeu, né, porque para mim esse é o maior, mas enfim, 68% falaram de irritação, né, porque uma pessoa estressada ela se irrita, né, uma pessoa muito mais propensa a estourar emocionalmente, enfim. Então, ou seja, bagunça fisicamente e emocionalmente, né, até como se fosse possível separar essas duas coisas. A gente é um ser único, né? Então, emocional e físico está absolutamente, né, associado. Então, o resumo da ópera é que o estresse ele afeta o corpo, né? Ele afeta o nosso organismo. Inclusive, não sei se você... Foi interessante isso, né? É engraçado quando a gente estava discutindo isso no Movers, sobre o estresse. E aí eu fiz essa viagem, né? Não sei quem acompanhou, quem já estava aí. Eu fiquei 15 dias em Paris, né? Com os meus pais, com a minha esposa, fazendo uma viagem de família, né? E eu voltei, né? E obviamente eu estava fazendo as coisas, tanto do Brain Power como do mestrado. Só que de repente eu cheguei e eu vi que tinha uma entrega para fazer. Eu cheguei no sábado, a entrega era no domingo. E essa entrega, coincidentemente, ou não, era sobre os efeitos, né, dos marcadores biológicos do estresse, ou seja, os efeitos de mindfulness, como que mindfulness reduz os indicadores biológicos do estresse, né? E, obviamente, quando eu vi que o prazo era no dia seguinte, né? Na verdade, eu vi no próprio domingo. Eu cheguei no sábado, mas eu vi isso no domingo. Ou seja, me gerou naturalmente estresse, né? Então, é uma resposta natural do nosso organismo. Então eu estava falando, estudando, preparando um material, um essay sobre estresse, vivendo um pouco da própria, né, do próprio estresse. Então foi bastante interessante porque no fundo tem ali vários indicadores. Foi realmente bem instigante aquele estudo, por mais que eu tivesse que ter feito, né, com um pouco mais de tempo, mas deu para perceber ali vários efeitos benéficos desse processo de você realmente se acalmar, de redução, né, do nível de estresse e tudo mais. Mas o fato é, independente ainda de chegar nos efeitos benéficos e negativos, eu queria chegar nisso rapidamente, né, é importante entender que o estresse ele é parte do dia a dia e ele tem sim uma função benéfica. Porém, a gente vive em um estado de elevação do nosso nível de cortisol muito acima do usual, muito acima do saudável, né? Quando a gente está sempre atrasado, sempre devendo algo, e às vezes o devendo algo não é nem para os outros, é uma sensação de que a gente está devendo algo para a gente mesmo. Só que você vai perceber que esse estresse, ele é no fundo também consequência de uma má gestão das nossas capacidades cerebrais. Como tudo que a gente vivencia, a gente pode ou amenizar ou magnificar. Tem gente que magnifica o estresse de um jeito que acontece qualquer coisinha e, meu Deus, a pessoa vira um bicho, né? Ela perde o controle dela mesma. E tem gente que acontece algo, ela continua serena. Naturalmente ela teve uma explosão interna de insatisfação, até de estresse, né? Mas ela fica serena, ela fica madura, ela avalia
e ela determina a conduta que deve ser seguida. Qual a diferença entre essas duas pessoas? Porque o estímulo foi o mesmo. Obviamente, se o estímulo foi o mesmo, a diferença é o filtro, ou seja, é a interpretação que a pessoa dá frente ao que acontece no mundo. E, como eu falei, uma pessoa que reage bem ao estresse, que reage bem à frente a estímulos inesperados, é naturalmente uma pessoa mais madura. Isso é maturidade, é você realmente ter um pouco mais de repertório e talvez até a palavra calma, né, de você avaliar e perceber que sim, existem rotas, condutas, e uma pessoa madura consegue reagir isso de uma forma muito mais estratégica, muito mais evoluída. Tanto que uma pessoa, quando ela entra no mundo corporativo, vamos pegar um estagiário, né, e conforme ela vai evoluindo, ela vira, sei lá, vai até o presidente. Se você reparar, em geral, porque óbvio que existem exceções, existem estagiários absolutamente maduros e existem presidentes absolutamente imaturos. Mas, em geral, diante de um projeto que dá errado, né, que sai fora dos conformes, o estagiário se estressa muito mais, porque ele fica muito aflito, ele não sabe o impacto que isso pode ter, ele não sabe o impacto que isso pode ter na empresa, ele não sabe como reagir, porque ele não tem repertório, então ele fica, em geral, num estado de estresse, porque ele tem essa imaturidade ainda, ou seja, estresse tem relação com nível de maturidade, e conforme a pessoa vai crescendo, né, às vezes acontece alguma coisa, e ela não só está preocupada com ela, mas ela está preocupada com a repercussão que isso vai ter no time, como isso vai repercutir para o cliente. Então ela está avaliando muito mais variáveis e muito mais estratégicas e pensando em uma maneira de contornar aquilo. Ou seja, né, de onde vem, portanto, o estresse? O estresse é aquele estímulo, aquela ebulição que você sente dentro de você mesmo quando de repente acontece algo que você percebe que vai frente ou contra as suas expectativas. Quando algo parece sair de controle ou quando algo não é exatamente aquilo que você tinha planejado e você precisa ou se adaptar ou reclamar ou qualquer outro tipo de conduta. Mas o estresse, ele acontece nesse instante. É quando você percebe que aquilo que você acreditava e tinha como expectativa não mais é real, não mais é concreto, não é do jeito que você gostaria. Em resumo é isso, né? Só que a gente não sabe, né? Ou até deveria saber que o mundo não está aí para nos servir, para nos abastecer da nossa própria expectativa. Tem gente que é assim, fala, não, eu queria que o mundo fosse assim, e aí não é, eu fico estressado. Cara, isso é uma pessoa mimada, é das mais mimadas que existem. O mundo não está aí para te servir. Infelizmente não está aí para te servir, ou felizmente não está aí para te servir. Essa é uma escolha de motivo e interpretação que ela é absolutamente sua. O mundo não está aí para te servir. Guarda isso. O que acontece em relação à palavra servir? Você está aqui para servir ao mundo, servir a outras pessoas. É simplesmente o inverso. Não é do jeito que você gostaria que fosse, que vai ser. E nunca será. As pessoas que ficam esperando isso vão esperar um mundo que elas controlam o mundo, sendo que isso jamais vai existir. E aí você tem uma escolha de vida. Ou você fica esperando o mundo que você controla, que você fala, não, eu quero que realmente siga as minhas expectativas, ou você acorda, vira uma pessoa mais madura e decide viver o mundo do jeito que ele é, e não do jeito que você gostaria que ele fosse. E sendo o mundo do jeito que ele é, aí sim você olha para ele e fala, bom, como eu posso ajudar para que aí sim o mundo seja como eu quero? Me colocando como pessoa, em primeiro lugar, para que eu faça algo como um agente de mudança, para que aí sim o mundo corresponda frente à minha expectativa, ao invés de simplesmente reclamar, falar que o mundo não é do jeito que ele é, que é uma porcaria do mundo, o governo é uma porcaria, o Brasil é uma porcaria, as pessoas são uma porcaria, meu chefe é uma porcaria, a empresa é uma porcaria e tudo mais. Ou seja, o que é porcaria? Ou o que é ruim? Ou o que é errado? É errado frente ao que você gostaria que fosse. Mas quem disse que o mundo existe para ser do jeito que você gostaria que fosse? Cada pessoa, a gente tem aqui quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Se o mundo fosse do jeito que cada um gostaria que fosse, automaticamente quando é para um, deixa de ser para 7 bilhões 999, blá, blá, né? Porque não há como atender a expectativa de todo mundo. Isso é imaturidade. Um surfista, eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é fascinante, um surfista ele não fica esperando que a onda seja do jeito que ele quer. Ele pega a onda e ele curte o processo, especialmente quando a onda faz algo de inusitado, porque ele curte surfar,
ele curte a experiência, ele foca nele, no que ele pode fazer visto que a onda fez algo inesperado. E aí, quando ele sai de uma onda absolutamente diferente, inusitada, que aconteceu algo, ele chega na praia extasiado, falando, cara, que demais, você viu essa onda, que isso, que aquilo. Ele curte surfar. O surfista, quando vê algo inusitado, ele curte a experiência porque ele ama o surf. As pessoas que querem que a vida seja exatamente do jeito que ela quer, no fim, no fundo, tem uma possibilidade de não curtir tanto assim a vida, porque eles querem que seja do jeito quadradinho, que não tenha nada inesperado, sendo que a beleza da vida é exatamente no inesperado, no novo, na novidade que aparece diante de você. A vida ela não é feita só de felicidade, ela é de alternância. Não existe felicidade se não existe tristeza, não existe calor se não existe frio, só existe porque existe a alternância. A gente só dá valor para algo porque existe a antítese desse algo, e é exatamente nessa alternância que é o jogo da vida. É quando é às vezes de acordo com o que você espera, mas de repente não é mais, e aí você tem que se adaptar. Essa é a hora que o estresse aparece. E existe uma frase que é muito dita por aí, que fala exatamente sobre isso. Não é o mais inteligente que sobrevive, não é o mais rápido que sobrevive, nem o mais forte. É aquele que se adapta com mais velocidade. É sempre sobre adaptação. Todas as espécies que não se adaptaram foram eliminadas. Todas as espécies que se adaptaram estão aí. Todas as pessoas que não se adaptaram num momento de mudança significativo, como o caso da pandemia, simplesmente, ou até empresas, elas foram eliminadas. Eliminadas. Todas as empresas e pessoas que se adaptaram frente à pandemia, elas estão aí e talvez até cresceram. A gente precisa aprender a se adaptar frente a mudanças da nossa expectativa. Só que, em geral, o que as pessoas fazem, mudou a expectativa, fica estressada, ela começa a reclamar. E o reclamão, em última instância, o que ele está fazendo é, como eu tenho uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, eu vou fazer uma adaptação da frase de Shakespeare, né, se ele me permite, né, não vai se mexer lá nos túmulos dele, o estresse é o veneno que a pessoa toma querendo mudar o mundo. É um veneno que você está tomando, reduzindo a sua vida, reduzindo a sua experiência de presente, a sua experiência de convivência com outras pessoas, prejudicando seus relacionamentos, prejudicando a sua existência, querendo mudar o mundo. Você está mudando a você mesmo, para pior, diminuindo você, diminuindo até a sua longevidade, reduzindo seu crânio, gerando dores, gerando estresse, gerando dor muscular, gerando redução de capacidade cognitiva, porque o estresse, quando você chega no nível elevado, você não consegue mais se concentrar, você não consegue mais memorizar, você está alterado emocionalmente, e obviamente essa condição que a pessoa se coloca, porque ela esperava que o mundo fosse do jeito que ela é, essa condição não beneficia nem o mundo, que está indiferente frente a isso, e nem a você. Ou seja, é um perde-perde. Então o estresse é aquilo que positivamente surge quando você precisa elevar o seu estado de atenção e de vigília, quando você precisa se adaptar. Isso é o que é o estresse. Logo, até aqui positivo. Só que quando a gente tem um nível de expectativa muito rígido de que o mundo deveria ser assim, de que o nosso emprego deveria ser assim, de que o nosso chefe deveria ser assim, não é do jeito que a gente quer que o mundo vai entregar. O mundo não está aqui para te servir. Você está aqui para servir ao mundo. Tem uma frase de Gandhi que diz que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Forte essa frase, né? Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se você tem algo que foge da sua expectativa e você acha que é o certo, muda o foco, muda a sua atuação, trabalhe para que aquilo melhore. Junta um grupo de trabalho, uma empresa, cria alguma coisa, cria um projeto, cria um grupo, uma ONG, o que quer que seja, e vai trabalhar frente a isso. Se realmente te incomoda. Isso muda o mundo. A reclamação, ela também muda o mundo, mas para pior. Ah não, porque eu tenho o direito de reclamar. Cara, eu questiono um pouco esse direito, porque uma coisa é o direito de você fazer o que você quiser, mas outra coisa é o direito de prejudicar e importunar outras pessoas, porque a sua reclamação, ela vai para outras pessoas. Até onde que ela está de fato beneficiando? Quem viu alguma reclamação na vida que realmente alterou o status de alguma coisa? Para melhor, porque para pior é constante. Se você tem um relacionamento e começa a reclamar,
é certeza que vai acabar. Se você tem um trabalho, começa a reclamar, é certeza que ou você vai ser demitido, ou alguma coisa vai acontecer. A reclamação, ela definha aquilo que você tinha maior interesse de manter. Também relacionado ao estresse, a reclamação é uma das consequências da imaturidade. Aquele que reclama é imaturo. Aquele que monta um plano de ação, que sempre fala, não, vamos conversar, vou te dar um feedback, acho que a gente podia fazer isso, aquilo, esse é o plano. Se você seguir o plano, a gente continua. Se não seguir, a gente encerra. Mas não adianta a gente ficar aqui nesse embate reclamando, porque não vai levar a nada. O imaturo é esse. O imaturo é esse que, diante de um mundo que é diferente da sua própria expectativa, ele fica estressado. E o mundo sempre vai fugir da sua expectativa. Sempre. Porque o mundo não está aqui para te servir. O mundo não te dá nada, meu camarada. O mundo te devolve. O mundo não te dá nada. O mundo te devolve. Se você entrega reclamação, estresse, vai chegar. Vai chegar, você já não está chegando. O mundo não te dá nada. Quem gera valor, recebe valor. Quem gera qualquer outra coisa, recebe essa outra coisa. É uma relação imediata, instantânea? Não. Mas volta, né? As pessoas que estão gerando valor estão aí crescendo pelo mundo. E as outras? Não, as outras estão ali a cada vez mais estressadas, porque ela vai ficando sempre numa expectativa que deveria ser diferente, e aí a cada vez fica pior. Óbvio, ela não está fazendo nada, ela só está incomodada. Então o estresse, em última instância, nessa consequência, ele tem sim traços de uma necessidade fisiológica para que a gente se adapte frente ao que se mostra diferente da nossa própria expectativa, mas aquele que abraça o estresse e continua estressado é porque acha que o mundo vai mudar, porque ele esperava que o mundo fosse diferente. Isso é imaturidade. Isso é uma pessoa mimada, que fica querendo que o mundo seja do jeito que ele é. E não vai ser. O mundo não está aqui para te servir. É você que está aqui para servir o mundo. Aqueles que abraçaram essa ideia estão crescendo. Então, eu quero trazer um pouco dessa reflexão do que você tem que fazer em relação a isso, como você resolve essa equação, porque eu gosto de uns tapas na cara, né? Já viram? Ah, não, o cara vai falar de estresse, vai falar lá dos estatísticas e tal, e você toma umas bofetadas na orelha de tudo canto é canto, né? Mas é isso, assim, eu gosto de mostrar o que tem por trás do comportamento, o que manifesta o estresse. E as pessoas, até é interessante que eu ouço um feedback muito frequente assim, André, parece que você me conhece melhor que eu mesmo. No fundo, o que eu sei é o que leva ao comportamento, eu entendo o padrão cerebral, eu entendo o que gerou a origem, ou seja, o que é onde tem que ser trabalhado para que a resposta não aconteça. Tem gente que fala, não, eu quero melhorar o meu estresse, né? Que comprimido eu tomo? Cara, comprimido nenhum, toma um tapa na orelha. Ah, que eu quero melhorar meu foco, que aplicativo eu uso? Cara, não é fora, é dentro que você tem que arrumar. É no seu cérebro. E aqui nas lives, eu nem estou entrando ainda no método do Brain Lab. Brain Lab é o nosso treinamento, que lá a gente passa por neurociência, passa por uma viagem no cérebro e tudo mais. Aqui é só expansão de consciência. Por quê? Porque o seu inconsciente tem respostas, tem reações automatizadas. Se você é mimado e fica estressado com absolutamente tudo, é o seu inconsciente, você nem pensou. Você nem prestou atenção, simplesmente de repente você já ficou. Automaticamente você entrou no estado de estresse. É o seu inconsciente que foi treinado. Porque senão é só o inconsciente. O inconsciente já está treinado. Você vai ficar sempre estressado. Ah, saiu do jeito que eu esperava. Abriu o farol, o cara não andou instantaneamente porque eu esperava que ele acelerasse assim que o farol ficou verde. Ficou verde, ele não andou, minha expectativa. Ô, filha da mãe, esse cara já sai buzinando. No mundo não é do jeito que você quer. É assim que é o mundo. O cara tá lá. Ele não vai sair de lá só porque você ficou irritado. Só que aí você tomou um veneno contra você mesmo, achando que o cara fosse andar mais rápido. Quem ficou estressado? Você. Quem se prejudicou? Você. Ah, vou buzinar. Bom, aí você gerou uma reação em cadeia, né? Porque o buzinar é o reclamar, em última instância, né? Você está reclamando através da buzina. Aí você pode, através da reclamação, achar que você está mudando o mundo, mas você gerou um efeito negativo em mais uma pessoa. Ah, mas ele merecia, porque ele é isso, porque... Cara, às vezes ele estava respondendo a mãe dele, que estava precisando de uma ajuda na farmácia para comprar o remédio dela, tá ali no WhatsApp, na hora que fechou o farol. Você sabe o que está acontecendo? Não, mas eu esperava que ele, mas ele não pode fazer isso. Cara, como ele não pode? Provavelmente você já fez isso. Milhares de vezes.
Você está reclamando do cara que faz uma coisa que você faz. Não, mas eu não esperava. Você repara que não tem sustentação? A reclamação frente ao estresse de uma pessoa que não se adapta, ela só é só malefício, um atrás do outro. Não tem sustentação. Óbvio, não, mas tem coisa que é muito errada no mundo e eu reclamo mesmo e eu fico estressado. Que tal então, se te incomoda tanto? Que tal fazer alguma coisa positiva para aquilo, né? Em última instância, o estresse é fisiológico. O cérebro sempre vai reagir e ele precisa te colocar em vigília, em atenção, quando você tinha uma expectativa que foi frustrada. Porque se você queria que algo acontecesse, você se prepara para tudo aquilo. E é louco, mas não é só uma preparação de atividades. A gente se prepara psicologicamente e o nosso organismo chega a se preparar. Dependendo de quanto você se condicionou e quanto tempo você está se preparando para aquilo, o nosso organismo chega a se preparar. Obviamente não é uma relação direta com isso que eu vou dizer agora, mas o que é o ciclo circadiano, por exemplo? Né? É o nosso próprio organismo reagindo e aprendendo como reagir nos momentos do dia. Então ele sabe, ele aprendeu que de manhã tem o sol, à noite o sol vai embora, de noite a gente precisa dormir. Então quando o sol baixa, existe uma relação direta entre o sol baixar e dormir. Então ele começa a automaticamente, quando o sol começa a diminuir, a te colocar num estado já mais preparado para dormir. Então ele começa a reduzir um pouco da sua atividade, do seu ritmo, da sua intensidade, te preparando para dormir. Esse é um exemplo do ciclo circadiano, mas vale para muito mais coisa, inclusive o próprio estresse, a elevação do nível de cortisol é absolutamente correlacionada com o ciclo circadiano, porque a gente precisa, quando a gente vai acordar, a gente está no estado diferente que a gente estava quando a gente estava dormindo. Enfim, o ciclo circadiano é uma resposta do nosso organismo frente a estímulos constantes que a gente tem, que nada mais é do que o organismo e o seu cérebro aprendendo a viver no mundo que você vive e automatizando esse processo. Então, se sempre você automatiza o estresse, ele é o que vai vir como primeira resposta para você. Mas vai além. No fundo, quando a gente está se preparando para alguma coisa, que é o ponto que eu ia chegar, quando a gente está se preparando para alguma coisa, não é só uma frustração psicológica. Se realmente você está se preparando muito para aquilo, seguramente você já chegou a mobilizar outras instâncias do seu organismo para que, de fato, você tivesse melhor condição para aquele momento. Então, vamos preparar para a apresentação física, né, para uma apresentação pública, por exemplo. Não é só psicológico, que não, eu vou apresentar isso, eu vou decorar aquilo. Não, quando você vai entrar, você é colocado naturalmente em um estado de ansiedade, ou seja, você fica num estado de atenção, de vigília também maior, enfim, seu corpo te preparando para aquilo, né? Então, quando se frustra algo, existe uma reação em cadeia, que é exatamente o estresse. Ele entra para, putz, cara, como é que a gente reage agora? Eu preciso estar atento, eu preciso estar em vigília, porque tem que mudar, a minha conduta precisa mudar. E um indivíduo que ele está totalmente frouxo, relaxado, dormente, né, numa situação de mudança de expectativa, ele não reage tão bem. Então o estresse é importante, até aqui, para que você perceba como reagir. Só que tem gente que abraça o estresse, e aí é aquele veneno que a pessoa toma para ela mesma, achando que ela está prejudicando o mundo, né? Meu carro começou a pifar, você só sabe isso. Você vai ficar aflito, estressado, angustiado, não sabe como reagir. Se você fala, opa, agora é o meu, sei lá, o carburador, que isso, que aquilo, você sabe exatamente o que fazer. A pior experiência de vida é aquela experiência que a gente simplesmente vivencia e não tem ideia de por que a gente está fazendo. A gente procrastina e não tem ideia de por que a gente está procrastinando. A gente perde foco e não tem ideia. É uma sensação de incapacidade e de ignorância ao mesmo tempo, que leva a uma sensação de frustração e que leva a uma experiência de vida péssima, que você sabe, quer melhorar, tem desejos de melhoria, mas não sabe, não tem ideia de por onde começar. Essa é uma experiência de vida bem ruim, porque isso incomoda no âmago. É uma pessoa que tenta demonstrar para os outros que está tudo bem. Ela acorda, ela vai lá, ela demonstra, bom dia, né? Tenta demonstrar que está tudo bem para os outros. Mas por dentro, não é que ela está em cacos ainda, mas ela está frustrada. Ela sabe que ela poderia fazer mais. Ela sabe que a vida podia ser mais. E ela vê gente vivendo uma vida melhor que ela, experimentando melhor. Não muitos, mas tem. Por que não muitos? Porque 99% é o que é. O grupo do 99% é esse, que vive assim, estressado, angustiado, sem saber o que está acontecendo, só reagindo, parecendo cobra, picou, mordeu, né? Choveu, vai para baixo da árvore,
Tá frio, só reage, é reação atrás de reação, não consegue ter estratégia em relação ao próprio indivíduo, não tem livre-arbítrio, decide parar de comer coisa ruim e continua comendo, decide acordar cedo e acorda tarde, decide parar de procrastinar e procrastina, só decide, só tem desejo, é uma pessoa que é cheia de desejos, e eu acho bonitinho, sempre digo isso, é um cuticute, um adulto cheio de desejos, só isso, parece uma criançona. Porque não chegou à maturidade ainda, de falar, beleza, agora eu quero entender o que tem por trás disso tudo, o que leva a esse comportamento. Se você quer resolver, você tem que entender o que tem por trás, a origem daquilo. E é isso que eu gosto de trazer aqui nesses nossos encontros. Ou você sai desse mundo, ou você se adapta frente ao mundo que existe. Quem não se adapta frente ao mundo é imaturo e vai além, é eliminado. É eliminado. Espécies, repito, espécies que não se adaptaram, eliminadas. Empresas que não se adaptaram, eliminadas. Funcionários que não se adaptaram, eliminados. Empreendedores que não se adaptaram, eliminados. A adaptação é a regra do jogo. O estresse é o sinal. Cara, você tem que se adaptar. E aí abre uma bifurcação. Ou você se adapta, adapta o seu cérebro, adapta os seus padrões, entende o seu cérebro, ou você continua estressado. O estresse era para ser assim, ó, pá, aconteceu, opa, vou reagir, comecei a me adaptar. Conforme você se adapta, você deixa de ficar estressado. Você já está agora para uma nova expectativa. Na hora que você adequa a sua expectativa para essa nova realidade, o estresse some, porque você ajustou a sua própria expectativa. E a palavra para isso não é ser rígido. A palavra para isso, inclusive, vem da física, né? Que é resiliência. O que é resiliência? Resiliência, em última instância, é a capacidade de um objeto de se deformar e voltar ao estado original. Isso é resiliência. É muito diferente de rigidez. Rigidez, se você movimenta, dobra um objeto rígido, quebra. Resiliência é aquilo que vai e volta. Essa é uma escolha que você pode ter. Putz, cara, não era do jeito que eu queria. Volta. Volta. Isso é resiliência. É isso que a gente tem que desenvolver. É isso que a gente tem que aprender. É isso que a gente tem que treinar. A nossa capacidade de resiliência. Entender que o mundo, ele vai nos deformar muitas vezes ainda. E aí você fica ou continua estressado, ou você simplesmente se adapta. É uma escolha. É uma escolha. Só que ela precede, aliás, o seu inconsciente precede essa escolha. Porque se o seu inconsciente pega a sua frustração, não é como eu queria que fosse, poxa, que mundo injusto, isso e aquilo, você entra no mindset e no mundo do mimado, do injusto, do adulto cuticute. Até o que falaram aqui. É o adulto cuticute. Bonitinho, né? Olha, o mundo tinha que ser assim, porque é errado, porque eu vou reclamar, porque eu tenho os direitos de reclamar. Cara, você tem. A reclamação só afeta negativamente a você e aos outros. É o veneno que o indivíduo toma achando que vai mudar o mundo. É resiliência, né? Então, gente, cuidado com o estresse. Mensagem, vamos amarrar. Vamos fazer um pá! O estresse é importante. Estresse é aquilo que é a reação do nosso organismo nos preparando para algo que saiu de forma diferente da nossa própria expectativa. Quantas vezes isso vai acontecer? Infinitas. A nossa expectativa não serve para nada em relação ao mundo, só para nós mesmos. O mundo não segue a nossa expectativa. Quem segue a nossa expectativa é a nossa pessoa. Só que essa expectativa, ela é cruzada com o mundo, que não respeita a nossa expectativa. Logo, ela é e será frustrada com uma frequência absurda. Nesse instante que a sua expectativa ela é confrontada com algo diferente da própria expectativa, você percebe que você tem que adaptar, que você tem que mudar. E para algumas pessoas, na verdade para todas, o estresse se manifesta neste momento. Então o estresse é exatamente aquilo que prepara, é o seu cérebro te preparando para um processo de adaptação, em que você tem que estar mais atento, em vigília, atento aos sinais, aos estímulos, porque mudou o que era a sua expectativa. Agora, algumas pessoas
abraçam o estresse e ficam reclamando que o mundo não é como ela gostaria que fosse. E essas são as que têm as consequências negativas do estresse, porque ele per si não é ruim, mas a constância, um nível elevado de estresse, prejudica a sua existência. É o veneno que a pessoa toma querendo mudar o mundo, reduz o cérebro, reduz a expectativa de vida, reduz capacidade cognitiva, capacidade de foco, de memorização, prejudica a existência, prejudica os relacionamentos, prejudica simplesmente tudo que a pessoa faz no dia a dia, mas é uma escolha, porque ela escolheu não se adaptar e sim manter a própria expectativa que já não é mais confrontada com a realidade, não faz mais sentido. Expectativas que não fazem sentido com a realidade são expectativas utópicas, mimadas. Eu queria que o mundo fosse assim. O estresse mantido quando não existe mais confrontamento com a realidade, não existe associação que sustente aquela expectativa, é nada mais, nada menos do que mimar uma pessoa. Uma pessoa mimada, ela é isso. Ela fica sempre mantendo, sustentando essa expectativa. Então essa é uma escolha. Boa. Cada um tem a sua. Você escolhe se é esse o mundo e a realidade que você quer. Tudo bem. Se é, show de bola. Mas saiba que existe outra. A expectativa, ela foi quebrada. A pessoa olha para aquilo, se incomoda. Naturalmente o estresse faz parte desse momento, mas rapidamente ela se adapta. Ela olha e fala, cara, aquilo não faz mais sentido. É assim agora. Como que a gente vai reagir? Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como? É a pergunta que essa pessoa mais faz. Não é por quê. Porque a palavra por quê busca respostas. E aí quando você fala, por que que eu não fui promovido? Por que que isso? Quais respostas vêm? Ah, porque eu sou incompetente, porque meu chefe é injusto, porque o mundo é injusto, por quê? Deixa um pouquinho de lado a palavra por quê. Quando quebra a sua expectativa, usa a palavra como. Né? A introdução de uma pergunta comece com como. Ou até o que você pode fazer, mas o como eu acho mais adequado. Essa é a diferença que você pode ter diante de uma expectativa frustrada. Então o estresse, ele se faz presente aqui, ó. Só que tem gente que para com o estresse aqui, ó, rompe com ele e segue para uma nova expectativa. E tem gente que continua com o estresse. Essa é a escolha que você tem que fazer para você, para o seu cérebro, para a sua vida, para as pessoas que vivem ao redor de você e para o seu crescimento e o que você poderia proporcionar para as pessoas conforme você vai crescendo ao redor de você, para a sua família, provendo melhor para a sua família e gerando valor para o mundo. Parece que é uma escolha pequena, mas olha o impacto que ela tem. Escolha com parcimônia, tá bom? E a gente se encontra amanhã para mais uma porradinha de leve, né? Sobre autoconfiança, né? Simplesmente muda tudo, tá bom? O que seria o Brain Lab? Olha a Bruna na área, bem-vinda. Brain Lab é um treinamento, é o nosso treinamento, ele é customizado de acordo com cada pessoa, um processo de 3 meses, que a gente faz de fato um recondicionamento cerebral profundo, de mudanças, de tudo que você vê de depoimento, se você participar dos próximos aí, se você vê depoimento, cara, aboli a procrastinação, mudei meu foco, emagreci isso e aquilo, cara, você vai começar a ver uma série de transformações bizarramente profundas, né? Absurdamente profundas, porque tudo aquilo que a pessoa criou foi criado por conta de um padrão cerebral. Quando ela aprende a refazer o padrão, ela cria outra pessoa, ela esculpe outra pessoa, né? Porque ela passa a gerir. E essa é a definição que eu dei de Homo Deus, né? Existe o fato de que nós somos criaturas. É um fato, é inegável, somos criaturas, né? Mas a gente também pode ser, se escolhermos assim, podemos ser criadores da criatura que nós nos tornaremos. Para isso, basta a gente aprender como a gente cria os nossos padrões. Então, galera, gratidão. A gente se encontra amanhã para falar sobre autoconfiança. Será que ela pode ser fortalecida de um jeito estratégico e não só com frases de motivação externa? Assim, não, você é bom, vai lá pro espelho, bate no peito e fala que você é um cara muito bom, né? Acho que pode. Tamo junto. No brain, no game. E se joga no mundo, porque ele aguenta. Vai lá.